Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de psicologia atomista. Todo domingo, como vocês sabem, eu apareço aqui para mais uma aula inédita, certo? E hoje é a nossa aula de número 16. E o tema, como aparece aí na tela para vocês, a relação entre teologia, filosofia e psicologia, certo? É um texto do padre Inácio Andereggen, ok? Para quem não conhece muito quem é o Inácio Andereggen, ele é o mestre do maior psicólogo tomista que nós temos hoje em dia, que é o professor Martim Etchevarria, tá? Lembrando que antes de começar essa aula, eu já peço que você entre no meu grupo do Telegram, que lá ficam hospedadas as aulas. Só que elas não vão ficar lá por todo o tempo. Então você tem que entrar lá, assiste as aulas que estão lá, porque em breve elas vão sair, ok? Então é muito importante que vocês aí entrem no grupo, está na descrição deste vídeo. No mais, obviamente, eu conto com a participação de vocês. Compartilha, curte, comente, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, enfim. Eu sempre falo, eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês, ok? Então, vamos lá, porque esse texto é bem legal e no final desse texto tem uma série de perguntas, porque esse texto nasce de uma palestra que o Inácio Andereggen deu, e no final ele abriu para perguntas, e tem perguntas bem interessantes que eu quis trazer para vocês aqui também, ok? Então, vamos nós, ok? Então, o texto começa com o professor Inácio Andereggen falando que ele vai se referir a um dos aspectos mais difíceis, desde o ponto de vista teórico, para a compreensão do problema da psicologia, no problema atual da psicologia, né, que corresponde ao discernimento de seus níveis epistemológicos, ok? Temos um problema epistemológico dentro da psicologia acontecendo, né? Então, ele vai entrar no tema do qual é a condição científica da psicologia e sua relação a respeito à ciência suprema, à luz da revelação, que é a teologia sobrenatural, e a respeito das diferentes ciências filosóficas, das quais a mais elevada é a metafísica, com seus princípios universais, né, que comanda o desenvolvimento de todas as demais ciências humanas. Então, para isso, o querido professor Andereggen ele vai se referir de modo muito concreto a alguns textos do próprio magistério da igreja, né, que importam ali em relação à doutrina psicológica, ok? E aí ele coloca aí textos que fundamentalmente estão tomados ali a partir do Vaticano II e de documentos posteriores a ele, ok? Então, ele vai falando que para entender melhor o problema epistemológico, em primeiro lugar, ele vai apresentar o tema específico que aparece especialmente no magistério. E logo ele vai confrontar a doutrina vai confrontar a doutrina com um dos principais psicólogos do século XX, ou seja, ele vai confrontar isso com o Freud, ok? E é óbvio, é muito normal, meus amigos, quero que vocês entendam aqui, que a comparação vai vir geralmente sempre com Freud, justamente porque ele é entendido como uma primeira força, então geralmente a comparação é sempre com ele, ok? Então, é um texto que obviamente não vai ter a oportunidade, né, de referir aquela ampla gama de pensadores na psicologia, tá? Enfim, não vai dar para entrar em todas as correntes, tá? Então ele escolhe Freud, né, por conta desse ponto que eu trouxe para vocês ali, né? Porque ele fala de assuntos e tem uma visão de uma certa forma diferente, né? Podemos dizer assim até distorcida, vamos dizer assim, quando você começa a confrontar com o próprio magistério da igreja, certo? Então, a partir dessa confrontação, né, ele fala que vai deduzir princípios fundamentais para entender a relação entre as ciências, que é justamente o tema desse texto dele, né, a relação entre teologia, filosofia e psicologia, certo? Mas vamos lá, abre aspas aí, eu coloquei com fundo branco porque algumas pessoas falaram que não estava dando para entender tanto, mas vamos lá. Em primeiro lugar,
num concílio, encontramos uma referência à psicologia que tem duas vertentes. Por um lado, há uma certa caracterização otimista dos estudos psicológicos. De certa maneira, há um impulso de usar o que nos últimos tempos foi um avanço na psicologia. Por outro lado, alerta-se a respeito de alguns aspectos problemáticos da psicologia mesma. Por isso, o concílio ensina que é necessário formar sacerdotes nos seminários segundo os princípios de uma sã psicologia. No que diz respeito à pedagogia, por exemplo, se diz que há de formar sacerdotes segundo os retos princípios pedagógicos e os avanços dessa disciplina. No caso da psicologia, se põe este qualificador, vale dizer, uma sã psicologia. Além disso, o concílio expressa isso em duas oportunidades. Tá? Então tá aí a nota de rodapé para quem quiser, né, ler e aprofundar mais. Então, já temos aqui essa ideia, né? O concílio se preocupou em formar aqui, né? Está falando com o sacerdote, né? Em formar aqui sacerdote com uma sã psicologia. Não, não só uma sã psicologia, né? Até porque entra nesse ponto aqui também da própria, é, da própria pedagogia. Mas, como nosso tema é psicologia, então é necessário formar uma sã psicologia. É preciso conhecer uma sã psicologia. Eu vou pegar um pouco a referência desse texto e falo para você que está aí estudando psicologia, ou que você já é psicólogo. Será que você estuda? Será que você está envolvido com uma sã psicologia? Enfim, vamos lá, vamos avançando. Segue outra nota aqui. Cabe perguntar-se por que aparece esta ênfase a qual nos referimos. Certamente é evidente que pode haver uma psicologia que não seja sã segundo o magistério da Igreja, especialmente neste momento solene, que é do Concílio Vaticano II. Por exemplo, em um texto da Optatantotius, que se refere à formação sacerdotal, lemos: nos seminários menores, erigidos para cultivar os germes da vocação, os alunos hão de se preparar por uma formação religiosa peculiar, sobretudo por uma direção espiritual conveniente, para seguir a Cristo Redentor com grande generosidade de alma e pureza de coração. Seu gênero de vida, sob a direção paternal dos superiores, com a oportuna cooperação dos padres, seja a que convém a idade, espírito e evolução dos adolescentes. E conforme em sua totalidade as normas da sã psicologia, sem esquecer da adequada experiência segura das coisas humanas e a relação com a própria família. Olha como é que é claro aqui e que volta a palavra sã psicologia. Não estamos falando só de uma psicologia, estamos falando de uma sã psicologia, ok? Esse é um ponto importante, né? Vamos lá, seguindo esse texto, essa aula de hoje eu quero trazer muitas essas notinhas que estão presentes no texto para que a gente entenda bem o que o Inácio Alegre quer passar, né? Por outro lado, o mesmo documento se refere à psicologia, não para ser aplicada já em formação, senão para ser estudada. Este é um tema que depois se fará presente e veremos logo sua importância em documentos posteriores da Igreja, seja dos sumos pontífices, seja das congregações formais. Diz no número 11: observam-se exatamente as normas da educação cristã e completam-se convenientemente com as últimas descobertas da sã psicologia e da pedagogia, por meio de uma educação sabiamente ordenada, havendo também de cultivar nos alunos a necessária maturidade humana, a qual se comprova, sobretudo, em certa estabilidade de ânimo, na faculdade de tomar decisões ponderadas e no reto modo de julgar sobre os acontecimentos e sobre os homens. Certo? Então, olha que ponto, né? Como o próprio Andereggen fala, não é só que as pessoas sejam, digamos assim, tratadas por uma sã psicologia, elas precisam conhecer uma sã psicologia, porque isso é óbvio, isso vai influenciar, de uma certa forma, o olhar para a realidade, olhar para as pessoas e tudo mais, né? Então, o Andereggen fala muito da expressão sã psicologia, que é o que a gente está batendo aqui, né? Então, essa sã psicologia faz referência a um certo contexto. E aí ele vai falar que a gente tem que recordar ali que o Vaticano II, o Concílio, né, Vaticano II, é da primeira metade dos anos 60, e em 61 houve uma declaração muito importante, segundo o próprio Andereggen, né, na Congregação do Santo Ofício, que, para quem está em dúvida o que que seria isso, isso existe hoje, que atualmente é conhecida como Congregação para a Doutrina da Fé, em que se tratava do problema
que se põe à aplicação específica da psicanálise, não da psicologia em geral. Então, nessa questão se pede aos bispos, aos decanos das faculdades de teologia, aos superiores religiosos, que tenham um cuidado muito especial no estudo da teologia moral, no que se refere à sexualidade. Então, esse pedido, né, como quase um apelo, né, era que as pessoas pudessem conformar-se totalmente com a doutrina moral da igreja, certo? Que é afirmada também com autoridade pelo próprio magistério. Então, eles não queriam, de fato, um estudo na psicologia, por exemplo, que dentro da teologia moral, principalmente no aspecto da sexualidade, fosse por um caminho oposto, certo? Então, a propósito disso, né, este documento, né, que o Andereggen fala, avança sobre um tema que já era problemático nesta época. Vamos lá, vamos ver aqui. Aos clérigos e aos religiosos está proibido que exerçam o ofício de psicanalistas, segundo o preceito do cânon 139 do Código de Direito Canônico, que estava vigente nesta época. Além disso, diz adiante que há que rechaçar a opinião daqueles que afirmam que tem de haver uma prévia instituição psicanalítica e que é totalmente necessária para receber as ordens sagradas ou que os candidatos ao sacerdócio e à profissão religiosa têm de submeter-se aos exames psicanalíticos e a investigações. Aparece ali a expressão latina propria dicta psychoanalytica examina. Então, olha como eu acho que vocês estão entendendo aqui, tem uma clareza, né? Não é uma dúvida, né? Há uma clareza, né, de fala, né? Ó, é isso aqui, não podemos fazer isso, etc, etc, etc. Mas vamos lá, continuando. Psicanálise, sabemos todos que é a doutrina de Freud, que é o fundador desta escola. No contexto dos estudos psicológicos, a palavra psicanálise tem um sentido muito preciso. Agrega, todavia, este monito. Isto vale também se se trata de explorar as aptidões requeridas para o sacerdócio ou para a profissão religiosa. Da mesma maneira, os sacerdotes religiosos dos dois sexos não assistam à consulta dos psicanalistas, se não permitir ser ordinário com uma causa grave. Uma causa grave não é, evidentemente, o simples desejo de ir ou opinião acerca da própria necessidade a respeito dessas consultas psicanalíticas. Olha como é que está muito claro, né? Então, quer dizer, o concílio tem presente uma problemática que está cronologicamente muito próxima, certo? Então, faz sua, de certa maneira, esta advertência da Sagrada Congregação, né, do Santo Ofício, a respeito da problemática, da problemática psicanalítica que não está aqui diretamente analisada, certo? Então, na evolução posterior do magistério da Igreja, nos lembra o Inácio Andereggen, encontramos alguns elementos que nos podem orientar a respeito de certos pontos centrais desta problemática, especialmente mais especificamente na ordem moral. Então, o documento do Santo Ofício, diz o Andereggen, né, dizia aos candidatos a sacerdotes ou religiosos que não devem se submeter aos exames psicanalíticos. Então, a praxis posterior difundiu o feito das consultas psicológicas de tipo muito variados por parte de religiosos e de sacerdotes. Então, meio que ao ser proibido essa dinâmica psicanalítica, o que vai acontecer é justamente uma movimentação de, né, então cada um foi procurando ali uma terapia ali, né, não era psicanálise, mas enfim, foi procurando, né? Em certa maneira, a situação se inverteu, nos lembra ele, porque houve casos dos quais foi necessária jurisprudência a respeito dos superiores religiosos, não mais de sujeitos que queriam ir ver os psicanalistas, ou de bispos que ordenavam que sacerdotes ou religiosos fossem ir ver os psicólogos, né? Vamos lá, abre aspas aí novamente. A respeito disto, há um caso emblemático que é muito mais recente, de 1998. Neste caso, a resposta é para um bispo dos Estados Unidos, que com muito boa intenção havia mandado um sacerdote a ver o psicólogo. Ali se destaca que a igreja, ao menos implicitamente, sempre reconheceu que no campo do que atualmente se chama psicologia, estamos tocando a moralidade da pessoa, a qual tem muitos níveis.
Se trata, porém, dos atos humanos, quer dizer, daqueles que constituem um nível especificamente moral. Por isso, ninguém, isto é, nenhuma autoridade pode intervir diretamente no que se refere ao conhecimento dos atos morais de outra pessoa, enquanto tais, salvo se esta pessoa os manifeste ou dê seu consentimento livre, como assinala a resolução da Sagrada Congregação para o clero, a qual nos referimos, para que se façam estes exames, certo? Então, qual é o problema que está implícito em tudo isso? Então, o problema é que a doutrina que fundamentalmente se conhece na cultura contemporânea como psicologia é a psicanálise de Freud, e a respeito da qual a Santa Sé já havia alertado no documento que o Anderegg, né, falou anteriormente. Então, na psicanálise de Freud, se tocam diretamente em temas morais, e sua difusão tem tido efeitos gigantescos, né, na transformação da cultura, certo? Então, quando eu falo aqui, né, que há uma cultura psicanalítica, né, onde as pessoas já pensam mais ou menos de forma psicanalítica, é isso, já há, né? Já existe algo nesse sentido, né? Então, tem ele nos lembra do Papa João Paulo II, né, que este Papa ele afirma de forma bem clara que certo uso da psicologia ou certas psicologias, até porque são muitas, né, influem negativamente, cancelando o sentido do pecado e, portanto, cancelando a consideração moral da própria pessoa e impedindo, por conseguinte, seu crescimento humano. Vamos lá. Abre aspas aqui, ó. Vejamos, por exemplo, um texto também relativamente recente do Papa João Paulo II na exortação Reconciliatio et Penitentia. Aqui, naturalmente, se trata acerca da confissão e, portanto, da problemática do pecado pessoal na cultura contemporânea, diz o Papa João Paulo II. Não tinha sido canonizado ainda, tá, gente? Só para lembrar, né? Aqui se impõe a amarga experiência a que eu fazia referência em minha primeira encíclica. Quer dizer que o homem pode construir um mundo sem Deus, mas este mundo acabará por voltar-se contra o homem. Na realidade, Deus é a raiz e o fim supremo do homem, e este carrega em si um germe divino. Por isso, é a realidade de Deus a que descobre e ilumina o mistério do homem. É vão, portanto, esperar que tenha consistência um sentido do pecado a respeito do homem e aos valores humanos, se falta o sentido da ofensa cometida contra Deus, ou seja, o verdadeiro sentido do pecado. Se dilui este sentido do pecado na sociedade contemporânea por causa dos equívocos que vêm ao aceitar certos resultados da ciência humana. Assim, com base em determinadas afirmações da psicologia, a preocupação por não culpar ou não pôr freios à liberdade leva a não reconhecer jamais uma falta. Olha que citação, né, bacana, que traz aí a importância de uma noção minimamente organizada, né, sobre o pecado, para que a gente possa realmente estruturar saudavelmente o homem. Olha que ponto vital, certo? E o Andereggen fala que o mesmo se pode dizer de outras ciências humanas, como, por exemplo, a própria sociologia. Olha aí, ó. Por uma indevida extrapolação dos critérios da ciência sociológica, aí é o Papa, né, falando, né, se termina, como se tem indicado, o peso de toda a culpa de que o indivíduo é declarado inocente recai a toda a sociedade. Olha o ponto, a culpa é da sociedade, a culpa é de onde eu moro, a culpa é da... Enfim, olha que ponto, já estava chamando a atenção para isso. Quer dizer, uma pessoa pode perceber em si mesma uma desordem, mas ela iria de uma forma de exorcizar isso, atribuindo as culpas ao ambiente social. Isso é uma coisa muito. A gente vê isso com muita naturalidade hoje em dia, inclusive, não é isso? Mas o Papa já estava ali alertando, falando que ó, isso aí é um certo problema, né? Isso aí é um certo mal-estar, né? E aí, o Andereggen fala que o Papa continua falando, né, e abre aspas para ele que o Papa fala que, por sua vez, uma certa antropologia cultural, a força de ampliar
os inegáveis condicionamentos e influxos ambientais e históricos que atuam no homem, limita tanto sua responsabilidade que não lhe reconhece a capacidade de executar verdadeiros atos humanos e, portanto, a possibilidade de pecar. Olha o que ele está querendo dizer. Quanto mais afasta do homem essa responsabilidade sobre o pecado, pior esse homem vai ficar. Entende? Pior esse homem vai ficar. Então, a partir deste ponto, o Papa João Paulo II se refere a alguns problemas da ciência moral que são tratados adiante na encíclica Veritatis Splendor, da qual o Andereggen fala em algum outro texto dele. Então, ele traz aqui, né, uma citação desta encíclica quando o Papa se volta sobre os critérios da ciência humana, né, das ciências humanas. Vamos lá. Para certas ciências humanas desenvolvidas de um modo determinado, especialmente a psicologia, pode ser normal, o que na essência da realidade humana não é. Enquanto as ciências humanas, como todas as ciências experimentais, partem de um conceito empírico e estatístico de normalidade, a fé ensina que esta normalidade leva consigo as pegadas de uma queda do homem desde sua condição originária, quer dizer, está afetada pelo pecado. Só a fé cristã ensina ao homem o caminho do retorno ao princípio, um caminho que, com frequência, é bem diverso da normalidade empírica. Neste sentido, as ciências humanas, não obstante todos os conhecimentos de grande valor que oferecem, não podem assumir a função de indicadores decisivos das normas morais. O Evangelho é o que revela a verdade integral sobre o homem e sobre seu caminho moral e, desta maneira, instrui e admoesta aos pecadores e lhes anuncia a misericórdia divina que atua incessantemente para preservá-los tanto do desespero de não poder conhecer e observar plenamente a lei divina, quanto da presunção de poder salvar-se sem mérito. Ademais, lhes recorda a alegria do perdão, só o que dá forças para reconhecer uma verdade libertadora na lei divina, uma graça de esperança, um caminho de vida. Olha o ponto. O que ele está trazendo é simples, meus amigos. É simples de entender. Não tem como a gente ficar fixado numa psicologia que ela bate no peito para se chamar de científica, como se isso bastasse, isso completasse tudo. Não dá, não dá. E quantas vezes a gente já ouviu dentro de faculdade, por exemplo, né, que só bastava a psicologia, né? Só a psicologia explica tudo e acabou, né? Então olha que perigo, né? Então, o Andereggen fala que neste sentido já podemos delinear algumas linhas na evolução do magistério posterior ao Vaticano II. Então, ele fala que, por um lado, se reconhece as contribuições que podem dar uma consideração psicológica. Por outro lado, é posta em guarda quanto aos perigos das psicologias de fato existentes, especialmente a respeito da psicanálise ali, né, que é lá a psicologia de Freud, certo? Então esta, né, evolução, né, ele fala que a gente consegue vê-la de alguma maneira realizada de forma paradigmática no que se refere ao sacerdote. Então, como aparece aí na tela para vocês, o sacerdote, nos documentos do concílio nos posteriores, é convidado a ter elementos válidos da psicologia, certo? No entanto, o padre não é encorajado para ir de outra maneira senão à luz da fé, como aquele de forma superior pode considerar a síntese entre os elementos naturais que podem trazer uma consideração psicológica a níveis distintos à luz da fé. Olha como é que é importante essa parte, né? Porque o Derek está falando que os sacerdotes precisam aprender, né, uma sã psicologia, mas nunca essa psicologia pode substituir, né, as questões relacionadas à fé, certo? Então, é, esse vai ser um caminho, né, que traz aí uma resolução última dos problemas humanos, porque faz ver o que atém ao pecado, ou seja, né, a desordem fundamental, a enfermidade fundamental do homem que está em seu espírito.
né? E também o que concerne à graça, que é a solução radical e última da enfermidade humana. Então, o Papa João Paulo II, em um documento sobre a formação dos sacerdotes em 1992, diz o seguinte: os bispos, em primeiro lugar, têm que sentir sua grave responsabilidade a respeito da formação daqueles que serão encarregados da educação dos futuros presbíteros. Para este mistério, devem-se eleger sacerdotes de vida exemplar e que possuem diversas qualidades: a maturação humana e espiritual, a experiência pastoral, a competência profissional, a estabilidade na própria vocação, a capacidade de colaboração, a preparação doutrinal nas ciências humanas, especialmente a psicologia, correspondente ao ofício, o conhecimento para trabalhar em equipe. Salvo as distinções entre foro interno e foro externo, a oportuna liberdade de eleição dos confessores e a prudência e discrição que convém ao ministério do diretor espiritual, à comunidade presbiteral dos educadores, se deve se sentir solidária na responsabilidade de educar os candidatos ao sacerdócio. É claro, meus amigos, que a gente vai entendendo aqui que há uma busca de formação psicológica, uma boa formação psicológica, obviamente, né? Mas olha que é interessante, né? Quando pensa aqui nesse pessoal vocacionado, né? Uma maturidade, né? Humana e espiritual, né? Eu já trabalhei num seminário durante um tempo e ele trabalhava justamente, né, com as pessoas que queriam entrar e como era difícil enxergar ali uma maturidade, às vezes muitos deles se escondendo, etc, 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 né? Enfim, continuando. Então quer dizer, aqui é inserido o válido, segundo o próprio concílio tem falado, né? Que não é negar a psicologia nem os avanços dela, né? Então, da observação psicológica ao nível que dá para se chamar até de experimental num contexto mais amplo, né? E também tem essa questão dos conhecimentos doutrinais acerca da fé, da maturidade humana e espiritual, a experiência pastoral, da estabilidade. Então, pede-se, de uma certa forma, e com razão, uma certa integralidade, né? Certo? E é claro que, assim como o Anderegg e tantos outros, né, que a gente já veio fazer aula aqui, falam tudo isso que o Papa pede lá. É impossível sem a graça divina, certo? Por quê? Porque as partes principais destas qualidades estão assentadas na graça divina. Como é que eu vou ter uma maturidade espiritual sem a graça de Deus, por exemplo? Né? Então, Andereggen fala que vai ilustrar esta problemática, né, referindo-se a um tema particular para que se vejam as implicâncias do que na doutrina da Igreja e em seus documentos temos visto de maneira geral, certo? Então, ele vai se referir a um texto que contém algumas questões de ética sexual da Congregação para a Doutrina da Fé do ano de 1975, tempos aí do papado do Paulo VI. E aí ele traz isso porque se fala da masturbação, que é um problema importante, né, especialmente aos jovens, a respeito do qual conflui problemáticas de tipo psicológico. Então, os psicólogos, e muito especialmente Freud, se ocuparam deste tema, né, da masturbação, né? Assim como a teologia moral, a medicina, a filosofia moral, certo? Porque há um discernimento racional que se deve fazer. Então, vamos estar atento ao texto que aparece aí na tela, né? Hoje, muitas vezes se põe em dúvida ou se nega expressamente a doutrina tradicional católica, segundo a qual a masturbação constitui uma grave desordem moral. A psicologia e a sociologia se diz, sobretudo entre os adolescentes, ela é um fenômeno normal da evolução da sexualidade. Não haveria uma culpa real grave, senão na medida na qual o sujeito cedesse deliberadamente a uma autossatisfação fechada em si mesma, né? Uma ipsation, porque, em tal caso, o ato seria radicalmente contrário a esta comunhão amorosa entre pessoas de diversos sexos, que, segundo alguns, seria aquilo que se busca
principalmente no uso da faculdade sexual, tá? Tem um termo ali, né, que é ipsation, que é um termo, é o vocábulo ali, né, que tem uma tradução dificultosa, então ficou ali o original, tá? Mas, de uma certa forma, a tradução meio direta significa ali o mesmo que onanismo, ok? Certo? Então, há muitos temas implícitos e há que dizer que este documento é posterior ao Concílio Vaticano II, que a gente acabou de ler aqui, né? Então, segundo alguns, o concílio teria abolido a primazia do fim do matrimônio na procriação, e a ajuda mútua ou a comunhão estariam no mesmo nível ou mesmo em um nível superior. Mas, a partir desta avaliação, nos lembra o professor Inácio Andereggen, a conclusão seria a de que somente a masturbação seria desordenada quando impedisse a comunhão entre pessoas, e não quando se fosse realizada de uma maneira natural, como um estado de evolução natural do jovem. Mas, como vamos ver, diz o Inácio Andereggen, este pensamento deriva diretamente de uma influência de Freud, que tem um pensamento muito determinado acerca deste tema e tem grande influência. Vamos lá, abre aspas. Para o Freud, não, para o Freud não é ainda para o Freud. Esta opinião é contrária à doutrina e à prática pastoral da Igreja Católica, seja qual for o valor de certos argumentos de ordem biológica ou filosófica, dos quais às vezes se serviram os teólogos. O fato é que o magistério da Igreja, na linha de uma tradição constante, seja o sentido moral dos fiéis que afirmam sem duvidar que a masturbação é um ato intrinsecamente e gravemente desordenado. A razão principal é que o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz essencialmente sua finalidade, seja qual for o motivo que o determine. Falta-lhe, com efeito, a relação sexual requerida pela ordem moral, aquela relação que realiza o sentido íntegro da mútua entrega e da procriação humana em um contexto de amor verdadeiro. Somente a esta relação regular se deve reservar todo o exercício deliberado da sexualidade. O mesmo não se pode estabelecer com certeza que a Escritura reprova este pecado com uma denominação particular. A tradição da Igreja justamente entendeu que ele era condenado no Novo Testamento, quando este fala da impureza, de falta de pudor ou de outros vícios contrários à castidade e à continência, certo? Então, logo, o documento passa de novo ao âmbito sociológico, tá? Então, há com efeito um fenômeno paralelo com respeito à sociologia. Então, vamos lá, abre aspas. As investigações sociológicas podem indicar a frequência desta desordem segundo os lugares, as populações ou as circunstâncias tomadas em consideração. Assim se revelam os fatos. Mas os fatos não constituem um critério que permita julgar em valor moral os atos humanos. A frequência do fenômeno em questão é, certamente, algo que há que se relacionar com a debilidade inata do homem em consequência do pecado original, mas também com a perda do sentido de Deus, a depravação dos costumes, gerada pela comercialização do vício, a licença sem freio de tantos espetáculos e publicações, como também o esquecimento do pudor que guarda a castidade. Então, o texto continua, né, retomando ali, né, aspectos positivos. Vamos lá. A psicologia moderna oferece, em matéria de masturbação, muitos dados válidos e úteis para formular um juízo mais equitativo sobre a responsabilidade moral e para orientar a ação pastoral. Ela ajuda a ver como a imaturidade da adolescência, que pode às vezes prolongar-se além desta idade, o desequilíbrio psíquico ou o hábito contraído podem influir sobre o comportamento, atenuando o caráter deliberado do ato e fazer que, subjetivamente, não haja sempre culpa grave. No entanto, em geral, a ausência de grave responsabilidade não se deve presumir. Isto significaria desconhecer a capacidade moral das pessoas. Certo? Então, ó, é o ponto aqui. Olha, há uma psicologia que estuda esse negócio aí e que pode contribuir para a gente, então a gente pega.
certo? Não é ali uma certa fobia ao que é moderno. Não, há uma variação racional. Se isso vai ajudar a compreender, né, a coisa de uma maneira ordenada, a gente traz para a gente, com certeza, né? Então, no trato com os homens, temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Nos lembra o Inácio Andereggen, claro, se referindo a Nosso Senhor aí, né? E isto tem repercussões também na ordem do conhecimento natural. Então, aqui se trata de um ato certamente difícil de conhecimento das ações particulares dos homens. Nossa inteligência é débil, está mais voltada ao universal do que para o particular, dado que não é a ciência criadora de Deus. Portanto, nos lembra o professor Inácio Andereggen, nos dirigimos com dificuldades às ações particulares dos homens. No entanto, estas ações têm um sentido inteligível, algo que se manifesta à inteligência e que é o primeiro que se leva em conta em um conhecimento de tipo psicológico. Então, mesmo nessa dificuldade, nos lembra o Andereggen, há uma possibilidade ali, né? Tem um sentido inteligível, né? E isso que parte aí de um conhecimento de tipo psicológico, tá? Então ele fala que outros documentos da igreja nos advertem, né, sobre os perigos de banalizar todo o campo da sexualidade e nos advertem sobre a perda do sentido do pecado. Então, a encíclica que ele cita, né, sobre a reconciliação e a penitência, né, do Papa João Paulo II, tem textos muito importantes disto, né, que nos impulsiona a considerar a vida humana em sua integridade, e esta consideração não pode ser feita senão à luz da fé, certo? Então vamos lá. Abre aspas aí para o Papa, né? Há que se considerar toda tentativa sincera e prudente de esclarecer o mistério psicológico e teológico do pecado. A Igreja, porém, tem o dever de recordar a todos os estudiosos da matéria a necessidade, por um lado, de ser fiéis à palavra de Deus, que nos instrui também acerca do risco do pecado, por outra parte, o que contribui para atenuar ainda mais no mundo contemporâneo o sentido do pecado. Então, não tem como, né? Ou melhor, não é aconselhável, não é saudável se afastar da luz aí da fé. Por isso que acontece muitas vezes de muitos psicólogos ou estudantes começarem a entrar em abordagens que o afastam cada vez mais da fé. E ele começa a pegar a abordagem para julgar a fé. E aí começa a virar um samba muito maluco, né? Então, o Inácio Andregen fala que resulta claramente que isto está dirigido, nessa citação que eu acabei de ler para vocês, né, de uma maneira especial aos psicólogos e à psicologia em geral, né, como isso pode estar escrito, e está escrito em outros documentos também. Então o Papa continua falando, abre aspas, desaparece este sentido do pecado na sociedade contemporânea, também pelos equívocos nos quais se vai tomando certos resultados das ciências humanas. Desta maneira, com base em algumas afirmações da psicologia, a preocupação de não culpar ou de não pôr freios à liberdade leva a não reconhecer nunca um pecado. Olha que, né, fala importante aí, né? E aí o André vai falar, o Papa João Paulo II é muito claro nisto, né? Assim como também é claro o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, lá na época do Papa Paulo VI, certo? Então o concílio, por outro lado, também está nessa clareza, e além de nos conceder, neste campo, uma iluminação geral, porque põe como um dos deveres principais dos laicos, né, dos leigos, dentre os quais estão os psicólogos, lutar contra o demônio nas estruturas próprias do homem. Ou seja, se eu tiro do paciente uma noção mínima, pelo menos, de pecado, eu não estou lutando contra o demônio, certo? É claro, né, que o caso no qual esta luta se dá por excelência, né, o campo de batalha principal, onde é, meus amigos? É a alma do homem, né? E o que que o psicólogo trata? O psicólogo trata da alma do homem, né? Então, eu sei que os psicólogos dentro da faculdade, professores até esquecem disso, né? Mas é um estudo da alma, né? Então, numa determinada parte desse texto, o Inácio Andereggen vai passar para esta problemática no pensamento de Freud,
para tirar algumas consequências a respeito da constituição e da tarefa de uma reta psicologia a, pa- a partir do que a gente já viu nos documentos da igreja, né? Então, Freud, né, vale lembrar, né, é o cabeça, né, de muitos dos fenômenos que observamos amplamente na nossa cultura contemporânea, certo? Então, estes têm um centro especial na vida moral. Então, o tema, né, que o Andereggen elege ali para confrontar com a posição do magistério da igreja aparece ao longo de todo o pensamento de Freud, no início até o final. Então, tem um texto dele de 1887, né, de suas cartas a Flies, né, diz Freud. Vamos lá. Do exposto, segue-se que as neuroses podem ser completamente prevenidas, mas que também são totalmente incuráveis. Assim, todos os esforços do médico hão de concentrar-se na profilaxia. A primeira parte desta tarefa, quer dizer, a prevenção de danos sexuais do primeiro período, equivale à profilaxia da sífilis e da gonorreia, pois estas são as enfermidades que ameaçam quem evita a todo aquele que evita a masturbação. A única alternativa seria a possibilidade de relações sexuais espontâneas entre os jovens e as meninas livres, mas só se poderia recorrer a esta solução contando com métodos anticoncepcionais inócuos. Do contrário, as alternativas são a masturbação com neurastenia no homem e esteroneurastenia na mulher, ou a sífilis no homem com a heredosífilis na geração seguinte, ou a gonorreia no homem com gonorreia e esterilidade da mulher, certo? Então, Freud, né, aqui não havia desenvolvido seu pensamento, né, que inicia com a sua obra, né? Então, a interpretação dos sonhos, né, que seria ali de maneira mais própria. No entanto, a problemática já estava presente. E todavia ele é, né, ele é um médico materialista. Então, ao sustentar que tem de colaborar, né, a higiene da sociedade, né, dizia, né? Ou bem se cai na masturbação com a neurose que segue a ela, ou bem se deixa este amor livre, para o qual há, né, que difundir os métodos contraceptivos. Então, isto, como vemos, é uma espécie de profecia do que ia suceder nos anos que se seguiam. Claro, né? Ele falou em 1800 e alguma coisa, não é isso? 1887, não é isso? 1887, né? Isso realmente o que ele falou, ele meio que um profeta da desordem, vamos dizer assim, né? Então, isso realmente acontece. Então, Freud, ao longo de toda a evolução de seu pensamento, diz o padre Inácio Andereggen, apresenta estes temas da masturbação como ponto central. Então, ele fala, por exemplo, nada menos que um congresso sobre a masturbação que realizam em Viena, em 1912, né, para os membros da Sociedade Psicanalítica. Então, ao longo de largas considerações, né, desses doutores, né, vianenses do início do século, encontra-se, né, as conclusões de Freud, as quais são muito interessantes se as considerarmos no contexto de toda a sua doutrina. Nesse momento, Freud já havia evoluído, né? Então não é mais uma consideração meramente médica, senão que propriamente psicológica e psicanalítica, certo? Então vamos lá. Minha própria experiência médica me impede de excluir o enfraquecimento permanente da potência entre as consequências da masturbação. Alguns médicos pensavam que, com efeito, a masturbação produzia esta classe de efeitos ao qual Freud se opõe, embora eu dê razão a Steckel a respeito à possibilidade de demonstrar em grande número de casos seu caráter meramente aparente. Esta consequência da masturbação, contudo, é a que não cabe incluir sem mais nem menos entre seus danos. Com efeito, certa atenuação da potência masculina e da iniciativa brutal por ela vinculada é bastante valiosa desde o ponto de vista cultural, pois facilita ao indivíduo que vive na cultura o cumprimento das virtudes da moderação e constância sexual que se lhe exige. Então, aparece aqui um dos pontos centrais do pensamento de Freud. A inteligência é algo evolutivo e é materialista nesse sentido,
está identificada com a masculinidade. Não se esqueça disso, tá? Né? A gente nunca viu aí, né, mulheres protestando contra Freud ou contra a psicanálise, né? Então ele vai falar que a condição feminina não é propriamente sexual, senão que é uma espécie de decadência da sexualidade e, portanto, da inteligência. Por isso ele faz uma diferença muito importante entre a masturbação masculina e das mulheres. Então, se por um lado, nos lembra Anderegg, a masturbação masculina está na base do desenvolvimento intelectual, e por isso, apesar de suas etapas diferentes, em certo momento pode ter uma função terapêutica, tal como diz depois, a das mulheres fixas, né, em seu sentimento de inferioridade, porque descobrem que não podem ter uma sexualidade como as possui os homens, né? E aí o Freud continua. Com efeito, certa atenuação da potência masculina é necessária, já que isto é sublimação. Daqui surge como base o desenvolvimento da cultura. Quer dizer, aí já é o Anderegg, né? O macho é agressivo em sua sexualidade e a inteligência não é outra coisa que uma sutileza dessa agressividade de uma maneira cada vez mais sofisticada, porque, segundo a raiz explicitamente kantiana e radicalmente nominalista de Freud, a inteligência não é outra coisa que controle. A mulher, para Freud, está mergulhada no biológico, na materialidade, e por isso não pode desenvolver toda a sua inteligência. Em outras palavras, o que é positivo para o homem é negativo para a mulher, salvo que esta continue se masturbando e assim se desenvolva características masculinas. Diz Freud. Em geral, se comprova que a virtude com plena potência é uma tarefa árdua e difícil. Se essa minha afirmação parece cínica, deve-se admitir que não se quer que seja uma expressão de cinismo. Só pretendo que seja um fragmento de seca descrição, sem me importar que desperte aprovação ou indignação. Sucede simplesmente que a masturbação, como tantas outras coisas, tem, aí tem a citação em francês aí, mas tem a tradução, tem os defeitos de suas virtudes e as virtudes de seus efeitos. Freud, aí 1912, Contribuições ao Simpósio sobre Masturbação. Esta não é outra coisa que a afirmação de seu princípio psicológico fundamental, que é o da ambiguidade. O amor é ódio, o ódio é amor, etc. Em relação a isso, segue-se dizendo, né? O Freud fala aí, né? Sempre que se diminui um complicado fenômeno ático e discernindo com interesse prático unilateral sua nocividade de sua utilidade, haverá que ater-se a comprovações tão ingratas como esta. Creio, por outro lado, que convém discernir as consequências prejudiciais da masturbação, que cabe qualificar como diretas, das que surgem indiretamente da resistência e da rebeldia do eu contra essa atividade sexual. Não se alude aqui a estas últimas repercussões, supondo que a masturbação possa ser prejudicial, em que condições e em quais indivíduos demonstra ser nociva. De acordo com a maioria de vocês, quer dizer, os membros do Congresso sobre a Masturbação, prefiro declinar uma resposta geral a esta questão. Em boa parte, ela coincide com um problema mais amplo, quando a atividade sexual em geral pode tornar-se patógena em um indivíduo. Se deduzirmos esta coincidência, caímos na questão de detalhe vinculada com as características particulares da masturbação, na medida em que esta representa uma forma particular de satisfação sexual. A disposição individual pode ser deduzida ex post facto, só posteriormente, uma vez que ao sujeito já enfermo lhe atribuímos tal ou qual disposição. Por isso, ao ver o sujeito enfermo, meus amigos, pela masturbação, nos serve para captar a essência da masturbação. Esta se capta segundo o método psicanalítico. Isso aí é o que o Freud está dizendo, né? Então, continua Freud. Poderia assinalar-lhes um tema que tem sido demasiado pouco tratado em nossas discussões, da denominada masturbação inconsciente. Refiro-me à masturbação durante o sono, em estados anormais, no decorrer de ataques. Seguramente se recordará quantos ataques histéricos
reproduzem o ato masturbatório, de forma oculta ou disfarçada, após o indivíduo ter renunciado a este tipo de satisfação, e quantos sintomas das neuroses obsessivas tendem a substituir e a repetir esta forma de atividade sexual proibida antigamente. Assim, pode-se falar de um retorno terapêutico da masturbação. Quer dizer, meus amigos, diz o Inácio Dereg nos chama a atenção a isso. Há uma forma patológica em que se apresenta a masturbação e há uma forma terapêutica, porque até a masturbação pode ser incluída para favorecer a evolução sexual e psicológica. As duas coisas estão intrinsecamente unidas para Freud, né? Então, vai ter ali uma evolução sexual e psicológica da pessoa. E Freud continua dizendo: muitos, como eu, terão a experiência de que significa um progresso quando o paciente, no curso do tratamento, permite se masturbar, embora sem ter o propósito de permanecer detido nesta fase infantil. Em outras palavras, meus amigos, é simples: a masturbação tem, de modo claro, uma função terapêutica dentro para Freud, né? E se observa uma evolução positiva quando a masturbação é feita conscientemente, certo? Olha que coisa, né? Então, outros textos manifestam, né, diz o Inácio Andereggen, o que dizíamos, né, o que ele disse lá atrás, acerca da diferença entre o macho e a mulher na concepção do Freud. Então, isto é o mais profundo dado que mostra o mais essencial de seu pensamento e como as observações aparentemente experimentais estão unidas com juízos do tipo moral, mais ainda de tipo filosófico e quase metafísico, certo? Não trata, obviamente, de metafísica no sentido próprio do termo, né? Então vamos lá, abre aspas novamente para Freud, né? As análises estendidas até o remoto período fálico me têm demonstrado agora que a menina, pouco depois dos primeiros sinais de inveja fálica, aparece uma intensa corrente afetiva contrária à masturbação, que não pode ser atribuída exclusivamente à influência das pessoas que intervêm em sua educação. Este impulso é claramente um prolegômeno daquela onda de repressão que a puberdade haverá de eliminar grande parte da sexualidade masculina da menina, a fim de abrir espaço ao desenvolvimento de sua feminilidade. Pode suceder que esta primeira oposição da atividade autoerótica não alcance seu objetivo, como sucedeu nos casos que analisei. Um conflito persistia então a menina, tanto nesta época como posteriormente seguiu fazendo todo o possível para livrar-se da compulsão de se masturbar. Muitas das manifestações posteriores que a vida sexual adota na mulher permanecem ininteligíveis, ao menos que se reconheça esta poderosa motivação. Não posso explicar esta rebelião da menina pequena contra a masturbação fálica, senão aceitando que algum fator concorrente intervenha nesta atividade tão agradável, malogrando sensivelmente o seu gozo. Aí já é 1925, né? O problema é, né, nos lembra Onderegg, né, que a menina não pode competir com o macho, né? Pegando, obviamente ele está explicando aqui essa situação, né, que o Freud está falando, né? Porque é inferior do ponto de vista sexual. E isto implica uma inferioridade que depois se transfere ao âmbito racional. E isto é uma característica permanente do pensamento do Freud. Então, Freud confirma com um texto dele, no qual está em sua etapa mais madura, em 1938, né, 50 anos após, né, os textos que a gente leu agora há pouco, né, e diz Freud no final, né, como o Andereggen fala, né, muito mais aqui, um Freud muito mais maduro, né, mais de século antes de surgir a psicanálise, o filósofo francês Diderot, né, conformou a importância do complexo de Édipo ao expressar nos seguintes termos a diferença entre pré-história e cultura. Atrevo-me a declarar que se a psicanálise não tivesse outro mérito que a revelação do complexo de Édipo reprimido, só isto bastaria para fazê-lo digno de figurar entre as mais valiosas conquistas da humanidade.
Na menina pequena, os efeitos do complexo da castração são mais uniformes, mas não menos nocivos. Naturalmente, a menina não tem motivo para temer que perderá o pênis, mas deve reagir ao fato de que desde o princípio inveja o macho pelo órgão que tem. E podemos afirmar que toda a sua evolução se desenvolve sob o signo da inveja fálica. Começa fazendo infrutuosas tentativas de imitar o macho e mais tarde trata-se de compensar seu defeito com esforços de maior êxito que por fim podem conduzi-la à atitude feminina normal. Se na fase fálica se trata de procurar prazer como o macho, mediante a estimulação manual dos genitais, não se atinge muitas vezes uma satisfação suficiente e estende seu juízo de inferioridade de seu rudimentar pênis a toda a sua pessoa. Usualmente, logo cedo abandona a masturbação, pois não quer que esta lhe recorde a superioridade do irmão ou do companheiro de brincadeiras e se afasta de toda forma de sexualidade. Então, são estes exemplos para mostrar o que está implícito. Então, quando se recebe a orientação do magistério da igreja, recebe-se não somente uma ilustração, uma ajuda pedagógica para introduzir-se no mais profundo da fé, mas também no mais profundo da natureza humana e das condutas humanas. O André traz essa dimensão aqui da teologia, da relação, justamente para entender isso. A parte da teologia traz uma profundidade da natureza humana e da conduta humana também, certo? Então, quando a igreja nos lembra ele, nos mostra esse caminho à luz da fé, implicitamente nos está advertindo acerca de todos os outros perigos que se dão quando a inteligência se afasta da consideração do homem à luz da fé. Então, isto no campo da psicologia se dá de maneira mais aguda, porque se trata da moralidade do homem, quer dizer, das condutas, certo? Das condutas humanas enquanto humanas, não dos atos do homem ou dos atos do indivíduo quando são conscientes ou meramente físicos. Então, trata-se dos atos do homem quando usa sua inteligência e a sua vontade, ainda que haja condicionamentos, né? Como vimos anteriormente. Então, ele nos lembra a igreja é mestra na humanidade e vai nos ilustrar com sua doutrina, que obviamente não é inventada por ela, senão que provém das sagradas escrituras e da própria tradição sobre a verdade do homem. Por isso, continua Anderegg, ele, trazendo aqui o Papa, né, dizia o João Paulo II, citando o Concílio Vaticano II, que é Cristo quem ilumina o homem acerca da verdade sobre o mesmo homem. Isto, nas épocas distintas da história, requer um discernimento distinto. E isto é o que o Concílio Vaticano II nos convida a fazer no desenvolvimento das distintas ciências em união com a fé. Então, ele vai falar que o concílio diz muito especialmente que o desenvolvimento do diálogo entre razão e fé deve fazer-se segundo os princípios do pensamento teológico e filosófico de Santo Tomás de Aquino. Então, isto aparece na seção sobre as universidades católicas no documento Gravissimum Educationis, né? Porque é nela onde se cumpre especialmente esta missão insubstituível que tem os fiéis cristãos, tanto laicos como sacerdotes e teólogos, no aprofundamento das verdades acerca de todas as realidades naturais à luz da fé, mas muito especialmente acerca do homem. Por quê? Porque ele está caído e não entende sua conduta em sua deformação e sua plenitude, senão à luz da revelação, que vai nos ilustrar sobre o pecado e a graça. Certo? Então, ele chega nesse ponto e ele vai trazer, né, o André vai trazer dentro do texto breves conclusões, né, a respeito dos níveis epistemológicos da psicologia. Então, como ele fala, podemos distinguir fundamentalmente três níveis. O primeiro é experimental, ou seja, uma descrição dos fatos. Então, nesta descrição pode haver objetividade ou pode haver uma deformação. Já a descrição dos fatos implica uma interpretação na qual atuam os princípios intelectuais e, eventualmente, os princípios de fé ou opostos a ela. Isto é assim, porque os atos humanos não são ações meramente exteriores, certo? Nos lembra ele. Então, com efeito,
os atos humanos não se cumprem somente nem principalmente de modo material. Pelo contrário, os atos, enquanto são humanos, e disto trata a psicologia, pelo menos assim a concebeu as correntes clássicas do século XX, como o Freud, por exemplo, né? Tem uma dimensão que é principalmente espiritual, uma dimensão que atém a inteligência e a vontade. Então, isto requer, meus amigos, um modo de conhecimento que é próprio da inteligência quando conhece a realidade humana em sua essência e em sua particularidade, coisa que não é possível totalmente sem a luz da fé. Por quê? Porque a ciência humana é deficiente, é débil, não entra no particular. Já em relação à luz da fé, mais além do que o homem pode conhecer com a sua inteligência natural, entra no particular, porque é participação da luz intelectual criadora de Deus. Certo? Esse é o primeiro nível. O segundo nível epistemológico é o propriamente ético. E aí ele fala que é evidente que aqui entra de uma maneira particular a filosofia moral, né? Essa cuja retidão é conservada adequadamente quando é recebida na tradição cristã, porque especialmente neste campo são mais fáceis a deformação, certo? Então, quando o Papa João Paulo II, né, afirmava que os romanos e os gentios haviam se deformado moralmente, por exemplo, né? E depois tratavam de justificar sua ação com seu pensamento. E por isso, né, diz o apóstolo, não tem culpa. Então, especialmente no campo filosófico moral, no qual está implícito em toda a psicologia que se seja digna deste nome, é necessária uma iluminação por parte da fé. Por outro lado, as condutas humanas, em sua significação última, não podem entender-se senão considerando sua dimensão de pecado e de ordenação ao fim, como nos recordava, né, no início, né, com um texto, né, que já foi falado no início do texto do próprio Anderegg, né, onde o Papa João Paulo II fala ali sobre o texto dele ali, sobre reconciliação e a penitência. Tá, e por último, temos o último nível epistemológico, prático terapêutico. Este nível, diz ele, pode realizar-se por analogia, quer dizer, pode haver tipos distintos de psicologia segundo os tipos de profundidade com a qual é feita a consideração e se empreenda a ajuda de outra pessoa, tá? Então, essa ajuda de outra pessoa, né? Terapêutica é fundamentalmente uma pedagogia individual a respeito do outro para ajudá-lo a recobrar, a recuperar o ordenamento adequado de suas condutas humanas. E aí ele vai nos lembrar que aqui é especialmente importante a consciência que tenha o psicoterapeuta de seus próprios limites. E aí ele vai chamar até a própria Mercedes Palé, né? Já trouxe texto dela aqui, né? Que contribui ali, né, com uma expressão que ele usa, né, que é uma contribuição, né, ali da humildade do psicoterapeuta, né? Quer dizer, a consciência da própria capacidade de ajudar. Então, com efeito, nem todos os indivíduos podem fazer o mesmo, nem têm as mesmas capacidades. Há alguns que, a partir do seu ministério, têm de ajudar pessoas em um nível de profundidade maior do que os outros. Por outro lado, outros indivíduos podem desenvolver habilidades particulares, que até requerem treinamento, estudo universitário, etc, 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 em tantos outros níveis, certo? Então ele vai nos lembrar que o importante é que, considerando, né, com retidão e, sobretudo, à luz da fé, que é a que dá a verdadeira perspectiva dos fenômenos humanos, as próprias capacidades, o psicoterapeuta tenha consciência de seus próprios limites e, ademais, tenha consciência de que o principal na ajuda de qualquer pessoa considerada cristã é a graça que vem de Deus. Deve também ter consciência de que sempre está presente a liberdade da outra pessoa e que, portanto, não se trata de mera técnica, de uma mera transformação do outro, ou de uma mera imposição, senão que se trata sempre de um diálogo interpessoal, certo? Então, o texto do André aí termina aqui, só que ele abre perguntas. Então, nesse texto, essas perguntas foram transcritas e eu achei interessante e quero trazer para vocês também. A primeira pergunta que faz para ele é o seguinte, né? Um bom diretor
espiritual substituiria um psicólogo? E aí ele fala que ele vai responder com um texto do magistério, né? Já que ele, né, já usou tanto aqui, né? E ele fala que esse texto é um texto do Ratzinger, né, que na época desse artigo era o Papa Bento XVI, né, lá de 1989, e o texto fala o seguinte: vamos lá. Se a perfeição da oração não pode ser valorizada com base na sublimidade do conhecimento gnóstico, não pode o ser tampouco em referência à experiência ao divino, à maneira do messianismo, que é uma heresia antiga. Os falsos carismáticos do quarto século identificavam a graça do Espírito Santo com a experiência psicológica presente na alma. Contra eles, os padres insistiram no fato da união da alma orante com Deus, se cumpre no mistério, em particular através dos sacramentos da Igreja. Ela pode, ademais, realizar-se inclusive através de experiências de aflição e ainda de desolação. Contrariamente à opinião dos messalianos, estas não são necessariamente um sinal de que o espírito tenha abandonado a alma. Como se tem claramente reconhecido, sempre os mestres espirituais podem ser uma autêntica participação do estado de abandono no nosso Senhor sobre a cruz, o qual permanece sempre como modelo e mediador da oração. Todas estas formas de erro continuam sendo uma tentação para o homem pecador. O incitam a buscar superar a distância que separa a criatura do Criador, como algo que não deveria ser, ao considerar o caminho de Cristo sobre a terra com a qual ele quer nos conduzir ao Pai como uma realidade superada, ao diminuir o que é acordado como pura graça ao nível da psicologia natural, como acontecimento superior ou como experiência, certo? Ele continua aqui, né? E aí ele fala que, continuando essa resposta, né, a pergunta que fizeram a ele, se trata de um tema muito prático, ou seja, o que acontece quando uma pessoa que tem muita vida espiritual entra na desolação, né? Santo Inácio usa esse termo, ou entra na noite escura da alma, como diria São João da Cruz, né? Então, na prática, o que ocorre é que muitas dessas pessoas vão terminar tendo que consultar os psicólogos. E estes não entendem o que acontece com estas pessoas, porque não têm formação adequada, não têm princípios teológicos e espirituais suficientes para entender estas pessoas. E tampouco, aí ele chama de novo a Mercedes Palé, não tem a humildade do psicoterapeuta para reconhecer seus próprios limites, certo? E aí ele coloca aqui, né, uma fala do próprio Frankl aqui que é interessante, né? Pois bem, o que sucede então? Pois sucede, por exemplo, o que aconteceu a uma carmelita contemplativa que foi atendida por Viktor Frankl. Este põe em um de seus livros, tá aí, tá? A citação, a nota, tá? O caso desta carmelita, qual tinha sentimentos muito semelhantes ao que descreve São João da Cruz na noite escura da alma. Não por nada era carmelita, né? Mas certamente Franco não era carmelita, tampouco era católico e não acreditava em Deus da mesma maneira que nós cristãos acreditamos. Acreditamos em Deus, de maneira tal que não teve melhor opção a não ser dar muitos remédios a esta religiosa. Logo, escreveu em seu livro O Diário desta Carmelita, sem permissão, claro, esclarecendo ali que ela tinha toda uma série de formas de psicopatologia. Então, olha como os psicólogos precisam ter essa formação teológica. E está dando um exemplo aqui que o Frankl não tinha e o quanto era perigoso, né? Ele fala que isso é um exemplo de como, no caso de um fenômeno muito profundo de vida espiritual, a mera consideração exterior, como é a da psicologia corrente, não é suficiente. Tanto mais quando essa consideração pode estar mesclada com princípios equivocados, como o que ele descreveu nesse texto, né? Como nos textos de Freud, enfim, dentro lá do congresso dele. Então, se deve tomar atividade psicológica ou psicoterapêutica em um nível de analogia muito grande, certo? Mas nem sempre quer dizer a mesma coisa. E o problema que temos, nos lembra ele, é que para falar ao modo de Freud, um problema inconsciente, como somos modernos, buscamos sempre um método único. Parece que tem de existir um método psicológico único e que não tem de ir, digamos assim, à universidade para
aprendê-lo. E aí o Andereggen fala que não pode haver um método psicológico único, porque um método assim entendido será uma espécie de operação extrínseca, não correspondente ao próprio do humano, das ações humanas enquanto tais. Um método único se usa para construir um edifício, e mesmo assim, porque cada arquiteto tem seu próprio método. Então, tanto menos pode suceder isso, né, meus amigos, no campo do conhecimento humano. Então, na prática, nos lembra ele, cada psicólogo é uma forma particular de psicologia e existem diferentes analogias do mais espiritual até o mais elementar. Então, neles, um sacerdote é evidentemente um psicólogo por excelência. Então, o que ele está querendo dizer é simples, né, meus amigos? Não necessariamente tem que analisar caso a caso. E, por certa analogia, podemos falar sim que um sacerdote seria um psicólogo por excelência, né? E ele continua falando que o problema é a respeito de certas problemáticas particulares, né? Às vezes, certos conhecimentos também particulares fazem falta e os documentos da igreja convidam os sacerdotes, inclusive, a adquiri-los em função da psicologia superior que eles têm de exercer, certo? Uma outra pergunta que tem nesse texto: os transtornos psicológicos são um obstáculo à santidade? E aí ele vai falar que temos de definir adequadamente o que se entende por transtorno psicológico, já que há aqui também uma grande analogia, porque um pecado mortal consciente, por exemplo, ele coloca o homicídio, implica um transtorno psicológico. Com efeito, continua ele, não se trata de uma pessoa normal em todos os seus aspectos e que de repente comete um pecado que consiste em dar cabo à vida de outra pessoa. Então, matar uma pessoa é certamente um ato humano que desordena toda a psicologia de uma pessoa e dela possui experiência aqueles que trabalham nos tribunais judiciais. Tanto é assim, nos lembra ele, que isso limita com o médico, já que certos atos humanos implicam transtornos tão profundos que às vezes há consequências, inclusive a níveis físicos, que são irreversíveis ou se desenvolvem formas de psicose que não se podem reverter. Então, isso foi, né, estudado, né, nos lembra o Anderegg, por um grande psicólogo rebelde da escola freudiana, que é o Alfred Adler, que possui muitas observações importantes no campo psicológico. Então, ele fala que ele demonstrou como muitas neuroses podem transformar-se em psicoses, e muitas dessas neuroses, como demonstra o próprio Adler, têm raiz na soberba. Porém, não somente na soberba. Essa é bem mais uma atitude geral, obviamente, senão que há muitas outras deformações, as quais são propriamente pecados. Então, André Hegel fala que isso o próprio Papa João Paulo II também diz na encíclica dele, naquela Reconciliação e Penitência, que é o título em português, né? Então, sem dúvida, estas deformações constituem um obstáculo para a santidade. Mais ainda, até que não se superem elas, né? Até não superá-las, não há uma certa santidade, certo? Então, se uma pessoa conscientemente quer ser adúltera, ele está dando o exemplo, né? Por mais que vá a todos os psicólogos de Buenos Aires, né, afinal de contas ele é um argentino, não conseguirá nunca a santidade e vai seguir com sua deformação, ainda que a queira conquistar de várias maneiras. Então, o problema se coloca em outros níveis nos quais se dão as deformações com as quais, de certa maneira, nascemos. Então, com efeito, nenhum de nós nasce santo, mas ainda, como diz o salmista, no pecado minha mãe me concebeu. Quer dizer, nos lembra ele, todos nascemos com o pecado original e o batismo nos liberta de todas as aflições da vida presente, como diz Santo Tomás. Em outras palavras, o problema seria muito fácil de resolver. Todos correriam para ser batizados e assim se livrarem de todos os problemas que possuem. Deus quer que crescemos na fé, que é uma atitude muito espiritual e que requer uma luta muito profunda contra os próprios defeitos e um crescimento na virtude. Logicamente, isto é uma batalha, um combate espiritual, né? Então é evidente que a base desta luta está na graça, e quanto mais se cresce na graça, tanto mais vão desaparecendo estes defeitos que podemos identificar, como faz o próprio São João da Cruz, no Lembro Anderegg, com os pecados veniais e imperfeições que não são sempre as que queremos cometer conscientemente.
Certamente, continua o Inácio Andereggen, muitas vezes são hábitos que parte são conscientes e em parte não o são. São deformações profundas que temos e das quais não damos conta com todo, né, com todo o nosso ser, né, e é obstáculo para a santidade. É claro que por ele, na vida espiritual, há que crescer sempre, mas que na vida natural, na qual se não cresce, termina-se por morrer, como todo mundo. Mas na vida espiritual, o crescimento é muito mais necessário, dado que é uma vida muito mais intensa que a vida natural. E ele fala que no céu não teremos nenhum defeito. Enquanto estamos nesta vida, temos que nos libertar dos defeitos. E se não nos libertarmos aqui, teremos que nos libertar no purgatório. Uma última pergunta que fazem para ele é essa: o que você acha da relação entre a antropologia da logoterapia de Viktor Frankl e o magistério da Igreja? E ele vai falar que, propriamente falando, não há nenhuma declaração do magistério da Igreja sobre a logoterapia. Há, evidentemente, um documento de uma comissão de um conselho da Santa Sé que se ocupa da pastoral da saúde, na qual se cita Frankl, mas não é propriamente um texto do magistério, é feito por médicos, psicólogos, por uma equipe. Há também algum documento da comissão bíblica que fala da psicanálise, que tampouco faz parte do magistério. Abre aspas para o Andereggen aí, tá? A igreja não se pronunciou diretamente sobre este ponto. O que se pode dizer em geral é que a logoterapia de Frankl tem aspectos positivos a respeito daquelas pessoas que estão mais afastadas de uma vida de fé, dado que incentiva a busca a um sentido da vida, o que implica usar a inteligência e a razão, né? E é um fato que a maioria de nós, lamentavelmente, não usa suficientemente sua razão. Portanto, deste ponto de vista, tem aspectos positivos. No entanto, quando se trata de pessoas cristãs com vida espiritual, aparecem mais aspectos negativos que positivos, pois Frankl tem uma concepção filosófica mais heideggeriana, e essa concepção não é compatível com a filosofia tradicional da igreja nem com os dados principais da teologia. Daí que surgem interferências e problemas como o que ilustrei acima. Enfim, meus amigos, esse é o nosso texto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Entendam ali, né, que essa psicologia precisa dessa teologia, precisa dessa filosofia para que justamente as coisas aconteçam de uma maneira mais ordenada. E aí sim, cada um de nós, profissionais, né, da psicologia, terapeutas, enfim, possamos cada vez mais fazer uma psicologia das alturas. Eu agradeço a presença de cada um. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. E domingo que vem tem mais. É isso, meus amigos. Tchau, tchau.